escutar a palavra do Senhor, fique tranquilo, porque o Senhor tem uma palavra para o seu coração. Aleluia. Vou ler a partir do capítulo 3, versículo 3, perdão. Quem encontrou diz amém? Amém. Quem encontrou diz estou procurando. Aleluia. E diz assim: E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso aborreciam mais ainda. E disse-lhe: Ouve, peço-vos que sonho, que este sonho que tenho sonhado. E eis que estávamos a tanto molhos e no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deverás dominar sobre nós. Por isso, tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu a seu pai, e disse: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, a tua mãe e teus irmãos inclinares perante a ti? Aleluia. Versículo 24. E tomaram-no e lançaram na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Os irmãos podem se assentar. Amém? Eu quero trazer a mensagem do Senhor nesta noite até esse versículo, e que diz: E tomaram-no e lançaram numa cova, porém a cova estava vazia e não havia água. Todos nós, creio eu, que conhecemos a palavra a respeito de José, a respeito de Jacó. Bem sabemos que Jacó agora atravessa o rio Jordão e se assenta na cidade de Canaã. E fica por ali, assentando-se a sua família e reunindo a sua família. Pois bem, a palavra fala que antes de chegar até essa cidade, Jacó cavou muitos dos poços. Aleluia. Eu quero trazer a mensagem do Senhor nesta noite, que relata sobre um poço. A Bíblia diz que Jeremias também foi jogado num calabouço, comparado com um poço. Diz a Bíblia que Jeremias agora vai até o rei e conta-se o que vai acontecer com a cidade, e pede para que o povo saia da cidade, porque, aleluia, a Babilônia irá reinar sobre a cidade. Porém agora o rei escuta essas palavras e manda-se que jogue Jeremias num calabouço. Aleluia. Essas foram de diversos profetas a primeira dificuldade a encontrar-se com o seu chamado. Aleluia. Era sendo jogado num poço, num calabouço. Aqui nós encontramos os sonhos de José, aonde seus sonhos primeiramente foram jogados num, aleluia, poço. Que estudando esse poço, vemos que esse poço era como se fosse uma garrafa, largo por baixo e fechado por cima. Vendo também que havia uma túnica sobre José, o que diferenciava dos seus irmãos. Sabemos que todos aqueles que trabalhavam com o pasto, que eram pastores de ovelhas, também tinham uma túnica, mas havia uma diferença. Era uma túnica de uma cor, aleluia, que ia, aleluia, de túnica de manga curta e ia até os joelhos apenas. Mas a túnica de José não. Diz a Bíblia que ela foi feita com um toque especial, foi feita diferente para José, pois vemos que José era filho da velhice do patriarca Jacó. Aleluia. Ali se encontraram a tristeza para com aqueles homens, porque ele era diferenciado daqueles dos seus irmãos. Por que ele era diferenciado dos seus irmãos? Porque ele tinha comunhão com seu pai. Aleluia. Nós vemos que nesses últimos dias a igreja do Senhor, ela vem sofrendo um pequeno, aleluia, deslize com o Senhor, porque diz a Bíblia que chegasse no fim dos dias a fé de muitos se esfriaria, e nós chegamos numa era onde o povo de Deus tem matado o povo de Deus. Diz a Bíblia que o maior inimigo da igreja
igreja não é as potestades, porque a potestade não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou bem, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha e a sua vida. Mas o maior inimigo do crente nesses últimos dias é o próprio crente. Pois vejamos bem que o inimigo de José era seu irmão. Então entendemos que nesses últimos dias a igreja do Senhor está sofrendo com isso. Pois que muitas das vezes o Senhor falou: tu és vós, Judá, que mata os profetas. Aleluia. Então José, eu creio que ele estava sofrendo com isso, uma perseguição de sua família. Nesses últimos dias nós encontramos a perseguição dentro da igreja, a perseguição ministerial, a perseguição porque nós somos os profetas do Senhor. Aleluia. Mas diz a palavra do Senhor que há um preço a ser cobrado. Diz a Bíblia que José agora tem um sonho. Aleluia. E eu começo a meditar que o sonho de José não era apenas um sonho, mas era uma revelação do Senhor para com a tua vida. Aleluia. Diz a Bíblia também que agora José, ele é um menino de 17 anos e se encontra, aleluia, feliz, porque ali ele encontrava-se com a comunhão com seu pai. Ele levava-se recados para os seus irmãos e trazia recados dos seus irmãos para com seu pai. Mas os seus irmãos agora começam a planejar a derrota de José. Planejam a matar a José. Vejamos bem, José agora se encontra-se num estado que vai até a cidade de Sequim, aleluia, e vai lá levar um recado para ver como estão os seus irmãos, aleluia, aleluia. Nessa noite o Senhor pergunta: como estão os vossos irmãos? Aleluia. Será que você e eu estemos orando para os nossos irmãos? Temos cuidado dos nossos irmãos? Porque se o Senhor nos escolheu, é porque nós temos que cuidar dos nossos irmãos. Ainda que nos persigam, ainda que tentem jogar nós no calabouço, ainda que tentam nos jogar numa cova, nós não possamos parar. Aleluia. Deus da minha vida. Vejamos bem, a palavra do Senhor, ela diz que ali agora José entristece seu coração, mas ele não diz, porque desconfiaram da sua, aleluia, do seu sonho. Mas o seu pai houve uma confiança. A Bíblia diz que seu pai guardou aquelas palavras. Aleluia. Vejamos bem, se o inimigo, ele já sabe o que Deus planeja para a minha vida, por isso que ele cerca a minha e a sua vida. José agora, ali quando ele começa a contar o seu sonho, ele não precisou interpretar os seus próprios sonhos, porque Deus já tinha avisado, porque o José era escolhido de Deus, e seria, ainda que acontecesse muitas as provas, ele seria, aleluia, rei daquela família. Quer dizer, ele seria posto como cabeça daquela família. Aleluia. Vejamos bem, porque o Senhor guardou a José. Diz a Bíblia que agora ele é jogado dentro de uma cova. Aleluia. Chegando ali, diz que aquela cova estava ali vazia, e agora planejam a matar a José. Diz a Bíblia ali agora que Rubens pega e fala: não, nós não possamos matar o nosso irmão, porque nós pagaremos pelo sangue dele. Nosso pai poderá desconfiar no que nós matamos a José. Então faremos o seguinte: está vindo aí um povo que vai até, aleluia, o Egito, e vamos vender a José. Aleluia. Quantos nesses últimos dias têm tentado vender os meus sonhos? Tem tentado vender os seus sonhos? O Senhor me mostra que nessa noite tem projetos de crente que está parado, tem sonhos que estão projetados, mas não estão andando porque está dentro do poço. Aleluia. Foi jogado dentro do poço por causa de uma inveja, por causa de uma calúnia, por causa de um levante, aleluia, na sua vida. Os teus projetos estão parados. Mas eu começo a meditar com a Bíblia também, eu vejo que antes de uma grande prova, aleluia, antes de uma grande vitória, acontece uma prova na nossa vida. Nós temos que pagar o preço, aleluia. E vejamos bem, que depois dessa grande vitória, ainda vem novamente que teremos que pagar para a confirmação dessa bênção. Vejamos que Elias agora, aleluia, um profeta de Deus escolhido, vai até ali e derrota 450 profetas. O que acontece depois? Ele corre, aleluia, ele corre. Deus da minha vida. Então, que nós entendemos nesta noite com a palavra do Senhor, que José, ele poderia, aleluia, ser o menor da sua família, ele poderia ser o escolhido, aleluia, excluído da sua família, mas os projetos da sua vida não iam parar, porque vejamos bem, o Senhor disse, aleluia, todas as palavras que saem da boca do Senhor, ela tem que se confirmar, porque o Senhor não é homem para que brinca, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele faria e não confirmaria? Aleluia. Creio eu que José ainda estava em paz. Vejamos que agora José foi vendido.